Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e hoje nós estamos aqui para apresentar aquela primeira parte, da Escola Bíblica Dominical, que consiste em algumas informações para os irmãos, a fim de deixá-los preparados para o assunto, que vai ter daqui a pouco, no conteúdo doutrinário da Escola Bíblica Dominical. E esse assunto, nós vamos aqui hoje passar para os irmãos, porque ainda estamos chegando ao final deste assunto. É um assunto que possivelmente nós iremos discorrer ainda sobre o livro de Apocalipse num outro enfoque, mas agora vamos então àquilo que nós estamos encerrando aqui nessa escola bíblica de hoje, o assunto das 7 cartas do Apocalipse, que nós vamos então às perguntas que foram formuladas para esta escola bíblica. Vamos então à primeira pergunta, que ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 18, identifica a relação entre as seguintes características da igreja de Laodiceia e os conselhos do Senhor Jesus. Faça a aplicação profética. Muito bem, quem vai nos falar primeiramente sobre a primeira parte, que é a letra A? A expressão é pobre, ouro provado no fogo. A segunda, a letra B, é o cego, ungir os olhos com colírio. E a terceira é a expressão nu, relacionada ao conselho de Jesus, vestidos brancos. Muito bem, vamos primeiro à letra A. Quem vai nos dar essa informação vai ser o nosso irmão diácono André Teixeira. O André, ele é da cidade de Montes Claros, lá no estado de Minas Gerais. André, a paz do Senhor, pode falar. Irmãos, a paz do Senhor. Respondendo à primeira pergunta, na letra a igreja de Laodiceia, ela traz uma das características de ser pobre. E ser pobre é porque ela é desprovida dos recursos da graça. Ela é uma igreja que não é revestida pelo poder do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus, no verso 18, ele aconselha que ela compre ouro provado no fogo. Ou seja, que ela seja revestida pelo sangue de Jesus. Que ela seja revestida pelo poder do Espírito Santo. Que ela seja uma igreja batizada com o Espírito Santo. E ser provado é uma igreja que viva o processo da salvação, que é em santificação do Espírito. Amém? A paz do Senhor. Muito bem, o André escolheu a letra A e deu uma resposta muito bem colocada, porque na verdade a igreja ali é a igreja que está revestida do poder do Espírito Santo, ou seja, essa relação existente ali entre a característica da igreja de Laodiceia com os conselhos que o Senhor Jesus faz para esta igreja. Ela é uma igreja pobre, ou seja, ela precisa do enriquecimento espiritual. E o enriquecimento espiritual é exatamente comprar ouro provado no fogo. Então, comprar ali é no sentido de adquirir o ouro provado no fogo, que é o batismo com o Espírito Santo. E para realizar a obra de Deus, realmente a igreja precisa desse recurso do Espírito Santo. Ela não pode ser pobre da presença do Senhor, pobre do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Por isso, então, a resposta foi muito boa. É uma igreja que quem quer viver, Na verdade, a aplicação profética é muito interessante, porque a aplicação profética é aquilo que nós trazemos para a nossa vida. Então, quem quer viver com a sua própria força, e ele vai se dar mal, não vai se dar bem. Mas quem quer viver no caminho santo, não pode viver sem o poder de Deus. Muito bem colocado, então, pelo nosso irmão, companheiro, o André Teixeira, lá de Montes Claros, diácono da nossa igreja em Minas Gerais. Vamos então agora a outra parte da primeira pergunta, que é a letra B. Quando o Senhor Jesus chama a igreja de Laodiceia na característica de cego, e qual é o conselho do Senhor Jesus para essa igreja, que é ungir os olhos com colírio. Mas quem vai dar essa resposta vai ser agora o nosso irmão também diácono, o Paulo Márcio. Ele é da nossa igreja em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Paulo Márcio. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 1, a letra B, o conselho é ungir os olhos com colírio, que fala do discernimento espiritual. Nesta hora profética de trevas espirituais que o mundo está vivendo, a igreja precisa ter uma visão nítida da obra do Senhor, sabendo discernir entre trevas e luz. O Espírito Santo é o colírio que unge os olhos espirituais, revelando o projeto de Deus e preparando a igreja para ouvir o toque da trombeta. A cegueira espiritual impede de discernir o momento profético e a vontade de Deus. Não discerne o que é pecado,
mistura-se com o mundo e seus costumes, seu modo de falar, de agir, até mesmo de vestir. O pecado, ele foi transformado para o estilo de vida. Muito bem, Paulo Márcio, o cego é exatamente isso. O cego é aquele que não vê e, portanto, aqui o sentido é espiritual, é aquele que não tem revelação, as coisas não são claras para ele. Ele não está vivendo das coisas espirituais, daquilo que é profético, ele está com a cegueira espiritual. Aí, portanto, ele tem necessidade mesmo de ungir os olhos com o colírio, ou seja, para ele enxergar, para ele ter uma visão nítida das coisas. Inclusive para ele discernir, saber o que é trevas e o que é luz, exatamente no sentido de discernir e discernir também o que é o pecado, né? O que é aquilo que se mistura com o mundo, é cópia do mundo, os costumes do mundo. Então o colírio é necessário para que se haja um discernimento dessas coisas na vida espiritual do servo do Senhor Jesus. Paulo Márcio, obrigado pela sua participação. Amém? Agora a terceira parte, que é a letra C, o Senhor Jesus disse que essa igreja em Laodiceia, a expressão é, tu és nu, ou seja, sem revestimento. E o que essa igreja precisa? O Senhor Jesus dá o conselho, que é o conselho vestidos brancos. E quem vai nos dar agora essa resposta dessa pergunta, da letra C, vai ser um grupo de jovens, 3 jovens, nossas irmãs lá de Paranamirim, no Rio Grande do Norte. Vamos ouvir então a presença de 3 jovens respondendo a nossa pergunta. A paz seja Jesus, irmãos. A resposta da letra C da pergunta 1 está relacionada às vestes de salvação. A salvação é o projeto de Deus para nos apresentarmos justificados em sua presença. Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. É interessante essa pergunta, porque agora dirigimos a palavra não só àqueles que responderam, mas também a todos. É preciso que nós saibamos, irmãos, que na verdade uma igreja, ela não pode deixar de ter a experiência de salvação. A igreja que não tem experiência de salvação, ela vive numa completa nudez espiritual. Ou seja, ela não tem as vestes de salvação, ela não tem o revestimento do poder do Espírito Santo. Então, sem as vestes de salvação, ela não pode publicar o que é, não pode evangelizar, não pode dar testemunho, porque não tem vestes de salvação. E ainda mais, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, então vestes embranquecidas. E vestes brancas significa vida espiritual sem mancha, sem mau testemunho. Isso realmente é muito importante nessa resposta que nós recebemos agora lá da igreja de Parnamirim, lá no estado do Rio Grande do Norte. Obrigado pela participação. Muito bem, irmãos, vamos agora à segunda pergunta, que agora é para as crianças intermediárias e adolescentes. E essa segunda pergunta é sobre um tema do estudo é Davi, um servo obediente a Deus. E a pergunta é a seguinte, leia Samuel capítulo 16, verso 7, letra B, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, letra B, e responda. A pergunta é, por que Deus escolheu Davi para ser rei de Israel? Vamos então a essa resposta, porque nós receberemos agora aqui, para essa pergunta, 2 respostas. Uma da classe de intermediários lá de Itabela, no estado da Bahia. E depois uma classe de bebês. Nós temos lá a Yasmin Nascimento, da nossa classe de bebês, lá de Ponte Nova, no estado de Minas Gerais. 2 respostas em sequência. E a 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, e Atos, capítulo 13, verso 22, e responda. Por que Deus escolheu Davi para ser rei de Israel? Porque Davi tinha um coração temente a Deus. Atos 13, 22, parte de B. A Deus, filho de Jessé, varão, conforme o meu coração, que exala toda a minha vontade. Lendo 1 Samuel 16, 7, parte B. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Yasmin, a paz? Jesus. Amém. Vamos responder a pergunta das crianças? Vamos. Então, leia 1 Samuel, capítulo 16, verso 7b,
e Atos capítulo 13, verso 22b e responda: por que Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel? Por que, Yasmin? Por quê? Porque Davi, Jesus, Tinha o quê? O coração diante a a paz. Jesus. Amém, Yasmin. Maravilha isso, né? Na verdade, o Davi foi aquele que agradou a Deus em todas as coisas. Davi tinha um coração obediente a Deus. Isso é maravilhoso na sua resposta, né? Uma grande bênção. E também a classe intermediária lá de tabela respondendo muito bem que Davi era exatamente aquele homem que tinha um coração obediente a Deus, conforme o próprio texto, né, que foi lido. Esse texto fala: achei a Davi, filho de Jessé, varão segundo o homem, né, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então isso é maravilhoso, é um exemplo para nós e para nossas crianças, a vida de Davi como obediente diante de Deus. Muito bem, agora temos então a parte final, que é o nosso grupo de acessibilidade. Nós temos hoje uma participação muito interessante, porque a pergunta é a mesma, mas agora a pergunta 3, ela tem uma resposta que vem lá das nossas irmãs, a Lidinei Oliveira e a Sandra Barbosa. Elas vão transmitir ali a resposta em língua brasileira de sinais e elas são lá de Teixeira de Freitas, no estado da Bahia. Vamos então ouvir a resposta das nossas irmãs. Resposta da acessibilidade. Deus escolheu a Davi porque o coração dele era conforme o coração de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Lidinei. Amém, Sandra. Maravilhosa a resposta de vocês, muito bem colocado, porque, na verdade, nós sabemos que não existe razão, não existe barreiras, né, para a palavra de Deus. Os irmãos têm, ainda que transmitindo em língua brasileira de sinais, os irmãos estão transmitindo a essência da resposta, dizendo exatamente que Davi era um homem que tinha um coração obediente a Deus. Maravilhosa essa resposta, a vossa participação muito boa. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim nós encerramos essa parte da nossa Escola Bíblica Dominical agora pela manhã, antes do conteúdo doutrinário, que virá daqui a pouco, às 10 horas da manhã. E nós aguardamos a sua presença lá, permanece no nosso canal do YouTube até às 10 horas da manhã. E ali, então, nós nos encontraremos de novo para ser transmitido um conteúdo doutrinário a respeito do importante assunto relacionado à Carta à Laodiceia, dando assim agora um momento final de encerramento deste assunto, mas continuando sim, nós continuaremos sim a falar a respeito de Apocalipse dentro de um outro enfoque que será uma grande bênção. Até lá então, a paz do Senhor Jesus.